crianças, como vocês estão? Estamos muito felizes em estar conectados com vocês através da TV. Será muito divertido e vamos aprender muitas coisas legais juntos. Eu sou a professora Jéssica, de Matemática, e hoje vamos aprender sobre a leitura de dados em gráficos. Vocês, por um acaso, sabem quais são os gráficos? Sabem onde podemos encontrá-los? Bom, se vocês sabem, estão de parabéns. Se não sabem, sem problemas, pois hoje vamos juntos conhecer um pouco mais sobre eles. E pessoal, não se esqueçam de apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, para acessar a lista de presença, ok? Então, prepare o caderno e o lápis, que a nossa aula já vai começar. Antes de iniciarmos, algumas informações para os professores que nos acompanham. Essa aula é do 1º ao 3º ano do ensino fundamental e trabalha a habilidade de ler dados expressos em tabelas e em gráficos de coluna simples. A unidade temática é probabilidade e estatística e o objetivo da aula é ler dados expressos em gráficos de coluna simples. Apresentações feitas. Agora sim, turma, vamos lá? Bom, pessoal, por um acaso, você já viu alguma imagem parecida com essa em algum lugar? Já, né? E aí, eu tenho certeza que na sua cabeça surgiu a seguinte pergunta: como é que eu vou entender esse desenho se eu não compreendo aquele monte de colunas, de barras, de linhas? Ficou tentando entender, mas sem sucesso? Bom, se isso já aconteceu, sem problemas, porque na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre os gráficos. Eles estão presentes em muitos lugares ao nosso redor, como nos jornais, em revista, na televisão, na internet e em muitos outros lugares. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais rápida e fácil uma situação envolvendo números. Por exemplo, podem demonstrar a quantidade de pessoas que gostam de um determinado doce, nota dos estudantes na prova de matemática, nota de alunos por turma. Podem demonstrar também percentual de votos de um candidato a uma eleição, de líder comunitário, de prefeito e até presidente. O consumo mensal de água ou de energia de uma família e muitas outras situações. O gráfico ele é uma representação de uma informação numérica em forma de uma imagem, para que fique mais fácil enxergar, entender e interpretar os dados numéricos. Vamos ver um exemplo para entender? Você gosta de animais de estimação? Tem algum em casa? Eu tenho um cachorro. É tão boa a companhia de animais, não é mesmo? O meu cachorro, por exemplo, é muito carinhoso comigo. E falando em animais, a professora Flávia decidiu realizar uma pesquisa com seus alunos para saber quais animais de estimação eles têm em casa. E o resultado da pesquisa foi: 8 alunos disseram que tinham cachorros em casa. 5 disseram que tinham peixes. 4 disseram que tinham gatos. 3 disseram que tinham pássaros. E 2 responderam que não têm animais. Agora que nós já temos esses dados, vamos colocá-los em um gráfico para expressar de forma visual as informações que a professora Flávia obteve. Bom, pessoal, para construir um gráfico, precisamos conhecer alguns elementos necessários. Todo gráfico ele precisa de um título, e esse título deve ter frases curtas com a palavra-chave do assunto apresentado. No caso desse gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele fala sobre frutas preferidas das pessoas. O gráfico ele também deve ter a fonte. Ela serve para mostrar de onde foram retiradas as informações que estão no gráfico. Pode ser um livro, um jornal, um site da internet e até uma pesquisa que a própria pessoa fez. Nesse caso, a fonte vem como o próprio autor. Depois nós temos números, que vão representar os valores que são essenciais para a comparação dos nossos dados. E temos também no gráfico os eixos. E eles são usados para medir e separar os dados. O eixo vertical, que é esse que fica para cima, assim como quando eu coloco a minha mão nessa direção,
E o eixo horizontal, que é esse que fica aqui embaixo, que é como se quando eu estivesse deitado, com a minha mão na horizontal. Como, por exemplo, no nosso gráfico, nós temos o eixo vertical, que representa a quantidade de pessoas que gostam das frutas, e o eixo horizontal, que mostra as frutas preferidas. Por fim, no gráfico, nós precisamos ter legendas, que são um pequeno resumo das informações que aparecem nesse gráfico. Podem ser colocadas em qualquer parte do gráfico e podem ser destacadas por cores. No caso, a nossa legenda só diz que temos frutas. Então, vamos lá fazer o gráfico da professora Flávia. Primeiro, nós vamos desenhar os eixos na horizontal e na vertical. Na horizontal, escrevemos o nome de cada animal. Colocaremos cachorro, peixe, gato, pássaro e não tem, já que temos alguns alunos que não têm animais. Já na vertical, vamos marcar as quantidades de crianças. Então, vamos marcar no eixo do 0 até o número 10. Pronto, agora que nós fizemos o nosso eixo, vamos adicionar as quantidades de crianças em cada categoria de animal. E vamos escolher uma cor para cada um. Bom, para os cachorros, eu escolhi quadradinhos azuis. Então, nós vamos adicionar 8 quadradinhos azuis, já que nós temos 8 crianças que têm cachorros. Agora, para os peixes, eu escolhi a cor verde. E vamos adicionar 5 quadradinhos verdes, já que 5 crianças têm peixes em casa. Agora, para os gatos, eu escolhi a cor amarela. Vamos adicionar 4 quadradinhos, já que 4 crianças disseram que têm gatos. Agora, para os pássaros, eu escolhi a cor roxa. E nós vamos adicionar 3 quadradinhos, já que 3 crianças disseram que têm pássaros em casa. E, por fim, vamos colocar no gráfico as crianças que não têm animais. E eu escolhi a cor vermelha, já que 2 crianças não têm animais. Nossa, que legal, né? Agora, nós precisamos adicionar outras informações no gráfico. Precisamos colocar o título, a fonte e a legenda. Vamos lá? Bom, o título desse gráfico pode ser Os Animais de Estimação da Turma da Professora Flávia. Na legenda, temos as cores que usamos, as quais identificam cada um dos animais, ou seja, o azul para o cachorro, o verde para o peixe, o amarelo para o gato, o roxo para o pássaro e o vermelho para quem não tem animal. E, por fim, a fonte, que no nosso caso é a própria autora, que foi a professora Flávia, já que ela pegou esses dados. Legal, né? Viram que com os dados que ela recolheu, nós montamos um gráfico que facilita o entendimento da informação. Quer ver como? Agora que nós montamos o gráfico, eu tenho certeza que vocês vão conseguir me responder algumas perguntas. Vamos lá? De acordo com o nosso gráfico, qual é o animal que a maioria das crianças tem em casa? Muito bem, é o cachorro, já que ele aparece com o maior número de pessoas no gráfico. Agora vamos para mais uma. Qual é o animal que a menor quantidade de crianças da sala tem em casa? Muito bem, pessoal, são os pássaros, já que ele é o animal que aparece com a menor quantidade. E vamos para o último. Quantas crianças não possuem animais em casa? Muito bem, pessoal. A
Apenas 2 crianças não têm animais em casa. Legal, né? Os gráficos, eles são excelentes para obtermos informações. Através do gráfico, conseguimos interpretar os tipos de animais de estimação dos alunos da sala, assim como a quantidade de animais. Agora vamos praticar? Em uma escola, foi realizada uma pesquisa sobre os lanches preferidos pelos estudantes. E os dados foram organizados no gráfico da tela. Observe aqui, nós temos pizza, hambúrguer, lasanha e maçã. Depois de observar o gráfico, responda algumas perguntas. A primeira pergunta: qual o alimento preferido pelos alunos? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Conseguiram? Vamos conferir? Bom, para descobrir qual o alimento preferido dos alunos, vamos observar a coluna que se encontra mais alta no gráfico, que no nosso caso é a da pizza. Logo, o alimento preferido dos alunos é a pizza. Agora vamos para mais uma pergunta. Qual o alimento menos votado? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Conseguiram? Bom, para o alimento menos votado, nós vamos buscar a menor coluna do gráfico. E se observarmos, descobrimos que é a maçã. É uma pena que eles não gostem muito de maçã. Ela faz muito bem à saúde e é muito importante ter frutas na nossa alimentação pessoal. Vamos agora para uma última pergunta. Nessa eu tenho um desafio para vocês. Será que vocês conseguem me dizer quantos alunos responderam essa pesquisa? Faça a conta aí que eu vou dar um tempo para vocês pensarem. E aí, conseguiram responder a minha pergunta? Essa era difícil, né? Bom, para responder à última pergunta, nós vamos somar a quantidade de alunos que responderam que gostaram de cada lanche. E para isso, nós vamos olhar a quantidade de quadradinhos em cada lanche. No primeiro, nós temos 10 quadradinhos. No segundo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. No terceiro, temos 1, 2, 3. E no último, temos 2 quadradinhos. Somando, nós vamos descobrir que 10 mais 5 mais 3 mais 2 é igual a 20. Logo, 20 alunos responderam a essa pesquisa. Ufa, espero que vocês tenham conseguido. E, pessoal, não se esqueçam de marcar sua presença na aula de hoje para este QR Code, combinado? Que pena, a nossa aula está chegando ao fim. E hoje aprendemos muitas coisas novas, não é mesmo? Hoje nós aprendemos que os gráficos demonstram com maior facilidade uma situação envolvendo números. Aprendemos que eles são compostos por alguns elementos, como título, fonte, números, eixos e legendas. E aprendemos a ler e interpretar os gráficos. Agora, que tal você treinar esse conhecimento que você aprendeu? Registre algum gráfico que tenha visto em meios de comunicação, como jornais, redes sociais, revistas, por exemplo. E compartilhe conosco o tema do gráfico. Compartilhar conhecimento nos ajuda a aprender muito mais. E vocês podem enviar pelo WhatsApp fotos ou vídeos do que vocês identificaram. O nosso número é 996610143. Bom, pessoal, a nossa aula termina aqui. Espero vocês na próxima. Mas não se esqueçam, mesmo distantes, nós estamos juntos. Até mais!